Neste vídeo, eu quero apresentar o texto High Level Federal Bureaucracy and Policy Formulation: The Case of the Bolsa Família Program, de Fábio Pereira de Andrade e Fernanda Lima Silva. Na introdução ao texto, os autores informam que vão estudar o papel do burocrata federal de alto escalão no desenho das políticas públicas e afirmam que a decisão é resultado da interação entre políticos e burocratas de alto escalão e que eles vão estudar a fusão dos programas de transferência de renda e a criação do programa Bolsa Família. Os autores afirmam que os burocratas de alto escalão se organizam em torno de argumentos técnicos e políticos simultaneamente, para elevar sua influência no processo de decisão. Então, entrando no texto propriamente dito, os autores eles trabalham a questão do chamado papel híbrido da burocracia. Mas antes de entrar nessa questão, eles afirmam que a visão clássica sobre a burocracia argumenta que o burocrata e, evidentemente, a própria burocracia não tem papel no processo de decisão. É a visão de burocracia weberiana, principalmente. O burocrata seria um técnico, um cumpridor de ordens, e não alguém que se direcionasse por propósito, por questões políticos. Mas a literatura mais recente mostra que há um papel híbrido na burocracia no que diz respeito à formulação de políticas públicas. Então, a gente vem assistindo um processo de burocratização da política e de politização da burocracia. Então, tanto os políticos quanto a burocracia precisam de habilidades políticas e técnicas. Ambos tomam parte no processo de decisão. Então, o texto vai mostrar que os políticos usam argumentos técnicos e os burocratas, além de argumentos técnicos, também enveredam por argumentos políticos. Então, o texto parte desses pressupostos para discutir as estratégias adotadas por ministros e burocratas federais de alto escalão na formulação do programa Bolsa Família. Os autores envolvidos no chamado processo de decisão, de tomada de decisão no âmbito das políticas públicas, eles, segundo os autores, procuram aumentar seu poder. Um busca influenciar e controlar o outro. Então, aqui os autores citam um importante pesquisador e teórico das políticas públicas chamado Lindblom, que afirma que a formulação de políticas é um jogo de poder. Então, quando falamos em políticas públicas, a gente tem que ter a dimensão também do conflito, do jogo, da disputa, da competição pelo poder. Então, as políticas públicas, segundo o Lindblom, ela é pautada por uma lógica incremental, de pequenas mudanças e pequenos incrementos, devido ao ambiente de incerteza, ou seja, vive-se em um ambiente de incerteza que impede grandes mudanças, apenas incrementos. E também as políticas públicas são pautadas por uma racionalidade limitada dos tomadores de decisão. E predomina ou aparece com bastante força a competição de análise entre políticos e burocratas, tendo em vista o que foi falado anteriormente, que a formulação de políticas é um jogo de poder, envolve conflito. Então, entrando na questão mais histórica do programa Bolsa Família, os autores afirmam que no início do governo Lula, um grupo defendia um modelo de renda básica incondicional aos moldes do que até hoje é defendido pelo ex-senador Eduardo Suplicy
e outro grupo defendia a criação de um cartão alimentação como primeiro passo para a criação de um amplo programa de segurança alimentar. Uma das burocratas de alto escalão envolvida com o governo e com a elaboração das políticas sociais do período, a Ana Fonseca, defendia, né, desde o início a fusão dos programas, né, a unificação dos programas de renda existentes, né, baseando-se no argumento da eficiência econômica. Então, aqui, evidentemente, temos uma burocrata, né, defendendo, utilizando um argumento técnico, racional, né, para defender a fusão dos programas, né, de distribuição de renda que já existiam no período. Por outro lado, o setor de segurança alimentar e nutrição lançou as bases do programa Fome Zero, que combinava a segurança alimentar e a agricultura familiar. No início, essa proposta teve maior ressonância, pois o próprio presidente decidiu priorizar o combate à fome e designou como ministro do MESA, né, do ministro de combate à fome e segurança alimentar, seu amigo José Graziano, né? Então, uma própria análise, né, descrita, colocada no texto, né, feita pela Ana Fonseca, né, ela vai utilizar argumentos técnicos, né, para defender a fusão dos programas, mas ela mesmo reconhece que no início do governo, o Fome Zero, o ministro Graziano, tinham muita influência, muito poder, né, e que não adiantaria, né, no início lançar mão mesmo de argumentos técnicos, né, para demovê-lo, né, de que o melhor seria a fusão, né, dos programas, né, de transferência de renda e não a criação do Fome Zero. E toda a força, né, do Fome Zero, né, do programa Fome Zero, no início do governo Lula, tem como principal força o fato, né, de ter um grande argumento político, né, na medida em que foi uma ideia já defendida durante a campanha, né, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, né. Enfim, então, retomando aqui, a análise da situação feita por Ana Fonseca, né, na página 9 do texto, utiliza argumentos técnicos e políticos, né? Quer dizer, então revela aqui um comportamento híbrido, né, do chamado tomador de decisão. De qualquer forma, em políticas públicas, sempre, né, você vai ter tanto burocratas quanto políticos lançando mão, ora de argumentos técnicos, ora de argumentos políticos, né, para estabelecerem a sua visão, o seu espaço dentro do governo. No início, né, do governo Lula, né, em janeiro de 2003, houve, né, a criação da Secretaria de Assistência e Promoção Social, né, que tinha status de ministério. A ministra vai ser a Benedita da Silva, né, e foi criado também o já mencionado Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, o MESA, né? Então, o que os autores colocam? Que são dois órgãos para atuar em áreas parecidas, estimulando competição. A própria secretaria estava dividida em dois grupos, então havia competição, né? Visões distintas dentro da própria Secretaria de Assistência e Promoção Social. O primeiro grupo propunha a fusão dos programas de transferência de renda, o segundo tinha como meta reforçar o papel da assistência social. Então, como já dito, havia uma divisão dentro da própria secretaria. Então, o que o texto mostra? Né? Que cada ministério queria manter e ampliar seus programas, além de criar novos. Então, no início, não era forte, né, a ideia pela criação de um único programa, pela unificação de todos os programas, né, de um programa de todo o governo na área de assistência social. Cada ministério queria, né, ou manter ou criar mais programas, né?
Então, cada ministério queria manter e ampliar seus programas, além de criar novos, como já dito. É criada, então, a Câmara de Política Social em fevereiro de 2003, que, segundo o texto, foi um locus de competição em torno dos programas de transferência de renda. Né? Ela vai realizar vários encontros em 2003, mas o chamado programa, que era a ideia mais forte, né, no período, o programa Fome Zero, é lançado em 30 de janeiro de 2003. Né? Diante dos conflitos entre os ministérios, né, que começa a aparecer de forma bastante forte, o presidente Lula se manifesta exigindo a unificação da política social. E a ministra Benedita da Silva, né, vai ter aqui uma presença importante e ela vai contrariar a determinação do presidente, que já começa a ser uma posição pela unificação da política social, como já dito. Então, ela vai defender a criação, inclusive, né, nessa lógica de cada ministério querer o seu programa, ela vai defender a criação de um programa específico da Secretaria de Assistência e Promoção Social. Né? No entanto, dentro da mesma secretaria com status de ministério, o chamado secretário executivo, Ricardo Henriques, intervém contrariamente à ministra Benedita da Silva, propondo a fusão dos programas de transferência de renda. Então, a visão do Ricardo Henriques vai ser, primeiro, uma visão crítica, né, em relação aos programas que existiam, né, porque eles não tinham foco, não tinham racionalidade, né, não tinha uma ligação, né, entre os vários programas, né, eles não interagiam, terminavam sendo muito custosos. Então ele vai fazer uma crítica aos programas que existiam e vai argumentar em favor da unificação, né, de todos esses programas, na criação de um único programa mais amplo. Né. O presidente Lula intervém, né, novamente, né, após esse conflito, determinando a criação do chamado Grupo Técnico para desenvolver estudos sobre políticas sociais, tirando o poder da ministra Benedita da Silva. Então, o próprio presidente Lula ele fica, né, pró a necessidade, né, da criação, da unificação dos programas, né, e da criação de um único programa. Mas fica bem claro também que a criação do Bolsa Família, né, não estava assim no radar, digamos assim, do governo no início, né, do governo. Muito menos durante a campanha eleitoral. Quer dizer, o foco era o Fome Zero, né? A principal bandeira era a do Fome Zero. No entanto, conforme o texto mostra, o próprio presidente vai mudando de ideia e vai, né, a partir dessa mudança, impondo uma nova concepção. Em 2 de abril de 2003, o grupo técnico criado apresentou sua análise e suas propostas para a área de política social. Né? E, como já está ficando claro, né, o presidente Lula ele apreciou, né, a apresentação e determinou que o governo federal tivesse um único programa. Então, como já foi dito, né, quer dizer, isso que a gente chama em políticas públicas de ator visível, né, o presidente como talvez o mais importante ator visível, né, ele vai impor a sua concepção. Em 16 de abril, então, já fruto, né, dessa mudança, o ministro Graziano revelou ao presidente insatisfação em relação à fusão dos programas de transferência de renda. Em 7 de maio, o ministro ele recua um pouco, né, e passa a defender a fusão do cartão alimentação, né, a fusão do cartão alimentação com o Bolsa Alimentação. Segundo o Graziano, era possível fundir esses dois programas, mas viu dificuldade na fusão com outros programas de outros ministérios. E o ministro da Saúde, Humberto Costa, também viu dificuldades na fusão de programas tão
diferentes. Qual que é aqui a grande questão, o grande argumento, né, em especial do ministro Humberto Costa? É de que alguns programas têm, como os da área da saúde, né, têm caráter mais universal, enquanto outros programas são programas com um foco, né, quer dizer, focados num determinado público. Então, só por aí, na concepção dele, já dificultaria, né, a fusão de todo e qualquer programa. Então, os ministros apresentaram argumentos técnicos para defender papéis específicos na área social, portanto, sem ação coordenada. Ou seja, os ministros eles defendiam para cada um dos ministérios programas e eles utilizavam argumentos técnicos, né? Mas não havia uma coordenação, né? Uma coordenação política, né? entre eles, né? Cada um defendendo, né, o seu próprio ministério, os seus próprios programas, mesmo que utilizando argumentos, pelo menos também argumentos técnicos, né? Dias antes, né, do quinto encontro, né, da Câmara de Política Social, em 12 de junho, surgem duas novas controvérsias. O ministro Cristóvão Buarque, que é o ministro do Ministério da Educação, propôs na mídia, né, portanto, a revelia, né, do presidente, sem o conhecimento do presidente, um novo programa de transferência de renda. E isso trouxe um impacto. E o Mesa apresentou, Mesa que vinha perdendo influência, perdendo poder, né, já tinha deixado de ser a ideia hegemônica, a ideia força, né, do governo, o combate à fome, fome zero, etc. O Mesa apresentou a proposta alternativa para a fusão dos programas de transferência de renda. Então, duas controvérsias, né, que tiveram bastante impacto no período, ou seja, ministros agindo, né, à revelia do próprio presidente da República. A competição entre os ministros se intensificou, né, segundo o texto. Tal situação não surpreendeu o grupo técnico, o qual viu cada ministério agindo com uma racionalidade própria, porém limitada. O presidente Lula resolveu a controvérsia entre os ministros, determinando que o grupo de trabalho, né, devia prosseguir, né, com a proposta de unificação, de integração de todos os programas de transferência de renda, né? Então, já fica claro, né, apesar da proximidade do presidente Lula com o ministro Graziano, apesar da bandeira, né, política, né, do Fome Zero durante a campanha, o presidente termina se convencendo, né, porque vai ter contato, né, com argumentos de outros atores, né, principalmente do secretário do secretário executivo Ricardo Henriques, né, que vai fazer uma grande defesa, né, de um programa único do que vai ser no futuro o Bolsa Família. O próprio presidente Lula, então, ele é convencido e termina intervindo, né, nas disputas, na competição entre os ministros e vai exigir a criação, né, de um único programa que vai integrar todos os programas existentes, né, na área de transferência de renda. Então, o grupo de trabalho se encarregou de apresentar uma proposta final de fusão dos programas de transferência de renda em 28 de junho de 2003. Então, várias reuniões foram realizadas e somente em 27 de agosto a proposta de fusão foi finalizada, definindo os critérios de elegibilidade, de controle social, entre outros. Então, desse grupo que defende a unificação dos programas, eles também vão argumentar e vão defender uma série de critérios, né, para o Bolsa Família, quer dizer, quem vai ser o grupo-alvo, a necessidade de ter condicionantes, né, ao programa, como por exemplo a matrícula e a presença
da criança na escola, né, a vacinação, né, quer dizer, essas condicionalidades, né, elas não existiam, né, no início, mesmo aqueles que defendiam um programa de renda, de transferência de renda, defendiam sem nenhuma condicionante, né, quer dizer, ao longo desse processo, né, principalmente no âmbito do grupo de trabalho, né, vai aparecer essa ideia, né, essa necessidade de se colocar também condicionantes, né, para o acesso ao programa. Porém, o projeto propriamente dito só foi finalizado em outubro, né, fundindo 4 programas: o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Vale Gás e o Cartão Alimentação. Né. O programa Bolsa Família foi lançado em 27 de outubro e estabelecido pela Lei 10.836. Quer dizer, primeiro ele é instituído através de uma medida provisória, depois ele se torna lei, né, a partir da Lei 10.836. Após várias disputas entre os ministros, o presidente Lula decidiu mudar a prioridade da área social do programa Fome Zero para a fusão dos programas de transferência de renda. Então, o que já foi dito, né, quer dizer, ao longo do processo, o presidente Lula muda de ideia, né, quer dizer, a principal bandeira do governo na área social não é mais, né, o Fome Zero, vai ser então o Bolsa Família. O presidente, então, ele extinguiu, né, o MESA e a Secretaria de Assistência e Promoção Social e criou um grupo formado por burocratas de alto escalão, responsável pelo Bolsa Família. Então, isso mostra o que? O peso, né, dos burocratas de alto escalão na formulação de políticas. Né? Então, burocratas de alto escalão não apenas seguem ordens, né? Executam programas, implementam programas, mas eles também têm um papel importante na formulação, na tomada de decisão, né, na área de políticas públicas. Em janeiro de 2004, o Bolsa Família foi alocado no recém-criado Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Inclusive, após isso vai ter um período, digamos assim, de pacificação, né? Porque vai assumir esse novo ministério o ministro Patros Ananias, né? Com uma personalidade mais conciliadora. Enfim, evidentemente, conflitos vão continuar existindo, né? Mas agora num outro nível, né? Porque, de fato, esse processo, né, levou a esse caminho, né, da criação do Bolsa Família e também, né, da extinção de 2 importantes ministérios e a criação de apenas um ministério na área. Né. Digo ministério porque a secretaria, até então, a Secretaria de Assistência e Promoção Social também tinha status de ministério. Na conclusão do texto, os autores, né, retomam e tornam a afirmar que os tomadores de decisão se organizam em torno de projetos técnicos e políticos, agindo para aumentar sua influência no processo decisório. Né? Evidentemente, os políticos continuam sendo políticos, não são burocratas, e os burocratas continuam sendo burocratas. Né? Quer dizer, a principal característica de um e de outro, um ser político, outro ser burocrata, né? Mas ambos enveredam, digamos assim, pela seara um do outro, né? Quer dizer, não existe o político exclusivamente político, né? Ele também tem que lançar mão de argumentos técnicos. E não existe o burocrata, né, apenas técnico, né, no sentido weberiano de cumprir regras, implementar programas como eles são estabelecidos em lei, etc. e tal. Né? Eles também são formuladores, eles também tomam decisões políticas no âmbito aí, da formulação e também da implementação, né, de políticas públicas. O processo de formulação do Bolsa Família, né, segundo os autores, foi marcado por conflitos, tensões e não linearidade. Né? Quer dizer, o Bolsa Família nem estava previsto, né,
ao longo da campanha. Como vimos, o foco era no Fome Zero. Então, através desse processo que é conflituoso, né, foi surgindo, foi ganhando forma, né, uma nova concepção de política, né, de programa de transferência de renda. Os atores políticos utilizam argumentos técnicos para mostrar a superioridade das suas propostas e enfraquecer as propostas rivais. Então, se vê isso, né, a todo momento nesse processo de formulação do Bolsa Família, né? Cada ator político procura lançar mão de argumentos técnicos, né, para defender, no caso dos ministérios, a sua área, os seus programas, etc. e tal. Enfim, então são argumentos técnicos utilizados com propósitos políticos, digamos assim. A resistência à fusão dos programas foi resolvida pelo presidente Lula, né, como um importante ator visível, a partir da criação do grupo de trabalho pró-unificação dos programas. E com a fusão dos programas e consequente criação do Bolsa Família, os ministros, né, essa é uma conclusão importante, os ministros perderam sua capacidade de desenhar e implementar programas de transferência de renda. Então, a visão, a partir, né, da sua própria mudança, né, de concepção, a nova visão do presidente termina se impondo, né, mostrando como que o presidente da República ele tem um papel importantíssimo na medida em que ele é o principal ator visível, né, digamos assim, dos processos de formulação de políticas públicas. Bom, eu vou parar por aqui com essa explanação. Agradeço e até uma próxima oportunidade.